Oi, mais uma vez nós estamos aqui para tratar de um assunto que diz respeito a todo mundo: saúde bucal. Como você sabe, essa é uma iniciativa do jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, numa parceria com a Morelli Ortodontia. O objetivo? Levar informação de qualidade até você. É inevitável a gente ficar curioso para entender como é que funciona os aparelhos ortodônticos que fazem aquela correção na nossa boca quando a gente está mordendo de uma forma errada. Mas como você sabe, eu não vou tratar desse assunto sozinha, não. Eu vou estar aqui com um especialista que vai nos ajudar a entender como é que isso funciona. Eu estou aqui com o ortodontista, ele que trabalha na Morelli Ortodontia há mais de 20 anos, é o Ayrton Alvarenga. Muito obrigada pela sua participação. Nosso objetivo aqui é esclarecer um monte de dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade do jornal Cruzeiro do Sul, da Morelli pela iniciativa, e vamos falar sobre odontologia e ortodontia aqui. Grande prazer. Eu acho que a gente poderia começar por um tema que você me contou, que eu achei muito interessante, é que vocês costumam avaliar os produtos antes de levá-los para o mercado. Como é que isso funciona? Sim, os produtos são feitos na engenharia. A Morelli é uma empresa vertical, então tudo que é feito, produzido, é desenvolvido dentro da empresa. Então é feito os projetos na engenharia dos aparelhos, aí vai para um teste de prova através dos laboratórios que existem dentro da Morelli, e após isso é feita uma homologação na Anvisa, e assim que liberado eles vão para a clínica. Então nós somos os primeiros a usar os aparelhos. E lá existe 5 dentistas, 3 ortodontistas, eu sou um deles, e ali nós desenvolvemos a eficácia do aparelho nos pacientes. Então na verdade, nós somos os primeiros a usar os produtos novos da Morelli. Com esse paciente modelo, você tem uma ideia de como é que vai se comportar aquele aparelho, do que os parceiros, por exemplo, que depois vão utilizar os produtos, eles precisam fazer para ter um melhor resultado? É dessa forma que funciona? Sim, é dessa forma. Então, se tem alguma coisa com respeito à adesividade ou à eficiência, alguma coisa que pode ser melhorada, nesse primeiro instância a gente já vai resolver. Uma vez aprovado, aí vai para 30 formadores de opiniões. São professores, são clínicas, são dentistas que trabalham com ortodontia, e aí eles vão ter um tempo para dar esse feedback e, caso positivo, vai para o mercado com segurança para iniciar os tratamentos ortodônticos. Doutor, eu achei isso interessante porque demonstra uma preocupação, inclusive, com o resultado final, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, acaba mudando um pouco a questão do relacionamento com o mercado também. Sim, é muita seriedade em tudo que a gente faz. Tanto que alguns produtos demoram 3, 4, 5 anos para serem lançados. Porque existe todo um trâmite, todo um processo, um caminho para se chegar até o paciente. Então, tudo isso é respeitado e feito com muita seriedade. Quando você fala de um aparelho ortodôntico, e aí me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou técnica, então eu Sim. não conheço os termos, né? Mas assim, por que tem a diferença daquelas pecinhas? Qual que é o nome daquela pecinha que vai no aparelho, o nome correto? Quais são os materiais? Como é que é feita essa escolha do material? Uma pergunta excelente, porque hoje muita coisa mudou. A gente vem de um tempo que a ortodontia era muito difícil e muito cara, né? Então, você olhava um paciente há uns 20 anos atrás, você falava, olha, essa pessoa é rica, porque está de aparelho. Então, hoje a ortodontia está muito mais acessível, porque mudou a tecnologia, mudou o método de fabricação. E a indústria brasileira, no caso a Morelli Ortodontia, foi a pioneira, né, nesse tipo de desenvolvimento. Então, hoje, você vê os pacientes de aparelho é porque está mais acessível, está mais fácil do paciente poder usar. E os aparelhos, aparentemente, são todos iguais, mas não são. Então, cada aparelho tem uma prescrição, como se fosse um remédio. Então, se os dentes estão para frente, é um tipo de aparelho. Se os dentes estão para trás, é um outro tipo de aparelho. E aí existe uma variedade de prescrições, de tipos de aparelhos
que o ortodontista vai prescrever para cada caso. É interessante a gente falar que a empresa, a Morelli, é uma empresa aqui de Sorocaba, né? Então, ela pioneira no mercado, revolucionou quando começou essa produção, porque, como você deve imaginar, quando você importa as peças, você vai ter um custo maior, né? E muitas vezes você também não vai ter uma segurança nessa produção. Então, quando a Morelli começou a produzir esses produtos, essas peças, esses aparelhos aqui, isso fez com que ficasse mais acessível, né, para o consumidor final, para o paciente, para eu, para você que vai usar o aparelho, ou usou já, né? E também para o profissional que vai repassar isso. Além do que, ele tem um controle maior de qualidade, porque a empresa ela acompanha todo o processo de produção, né? Eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem como funciona, né? E muita coisa mudou. Nesses 20 anos, a tecnologia fez com que os aparelhos ficassem muito melhor. Então, aquela coisa de você colocar o aparelho, machucar, aquela dor insuportável, aquela dor de, né, até febre o paciente tinha, isso não existe mais, né? Os aparelhos hoje, na sua grande maioria, são todos usinados e injetados, ou seja, ele tem um conforto maior, não tem aquela aresta que ficava machucando, o paciente ficava com a boca toda machucada, tudo isso mudou. Os fios mudaram, hoje os fios são de níquel titânio, são fios flexíveis, controlados pelo calor da boca. Então você não sente aquela pressão, não sente aquela dor que existiria há um tempo atrás. Então essa tecnologia, esse desenvolvimento, que em parte a Morelli é muito responsável por isso, fez com que a ortodontia, além de ficar mais acessível, ficasse melhor, ficasse mais confortável para o paciente. Eu sofri, viu? Você sofreu, comentei com o senhor que eu utilizei, né, aparelho na época de porcelana, porque eu trabalhava com vídeo, então não podia aparecer e era muito doloroso, né? Realmente você sentia a boca toda dolorida e cortava quando você fazia a troca ou o aperto. Ficava toda machucada, né? Não podia comer direito, era bem Não, era sofrido. bem difícil. E esses aparelhos agora, eles são todos polidos. Então ele tem todo um arredondamento nas Um peças, acabamento. um acabamento bem interessante que não fica tão machucado. Claro, o aparelho é aparelho, você nunca vai, Sim, tá o na objetivo boca. é a correção, Existe então ele vai uma fase de tracionar, né? adaptação, mas está muito mais legal, muito mais confortável o paciente. Então aquela lenda do aparelho que machucava, que era terrível, né? Tudo isso mudou porque a tecnologia avançou e a gente pode trazer um tratamento muito melhores aos pacientes nos dias de hoje. Agora, essas peças do aparelho, qual que é o nome delas e por que tem essa diferença? Tem de metal, tem de Ah, legal. porcelana? Então, os brackets são brackets, os nomes das pecinhas são brackets, né? O nome das borrachinhas é ligadura, né? Então tem toda uma nomenclatura, mas a gente fala o popular, né? Para as pessoas entenderem melhor. Existem os brackets metálicos, que são divididos em brackets metálicos e autoligados metálicos, que é uma outra categoria de brackets. Então, o bracket convencional, que você vê a maioria das pessoas usando, que tem as borrachinhas coloridas, né? Que aí na época da Copa a pessoa põe verde e amarelo, põe time de futebol, se perde não põe, né? Mas assim, existe toda aquela interação do tratamento e esse é considerado o bracket mais convencional. Existe agora um bracket mais moderno, que é o bracket autoligado. O bracket autoligado ele é diferente, que ele não tem essa borrachinha. Ele tem um clipe que abre e fecha. E esse clipe é que vai controlar a força que vai ser exercida no dente. Então ele é mais suave, ele facilita a escovação, porque não tem a borrachinha, então não para tanto o alimento. E ele tem uma mecânica diferente, que às vezes pode ser até mais rápido que o aparelho convencional. Então esses são os dois tipos de bracket metálico. E aí a gente passa para uma outra identidade de bracket, que são os brackets estéticos, que são os brackets que vai favorecer a estética do paciente, que são os brackets de porcelana. E você tem o bracket cerâmico, né, que é um bracket translúcido, que fica muito bonito nos pacientes, os pacientes adoram, e o bracket polissafira, que é um bracket mais estético ainda. Ele fica verdadeiro cristal na boca. E a gente usa um fio revestido, como se fosse um fio pintado, e aí você não tem aquele efeito do metal. Tem paciente minha que casa com esse aparelho, de tão estético que fica. E aí, fica fantástico. E aí tem os brackets também autoligados estéticos.
Só que a única coisinha é que o clipezinho dele é metálico. Mas já tem projetos, posso falar para você com segurança, tem projetos para esse clipe ser de porcelana e aí você tem um bracket totalmente estético, sem ter o metal ali na presença do bracket. Então, assim, as coisas estão evoluindo, estão cada vez mais melhorando e o paciente tem vários tipos de aparelho para escolher. Qual o melhor aparelho? Todos os aparelhos são bons, existem alguns casos mais específicos, algumas necessidades de pacientes de trabalho ou de qualquer outra coisa. Então, a gente oferece esses vários tipos de aparelho para que o paciente possa fazer a escolha, mas, na verdade, tudo vai dar certo. Eu até ia te perguntar isso, assim, quanto tempo, em média, dura um tratamento? Olha, um tratamento em média dura de 2 anos a 2 anos e meio, dependendo da severidade de cada caso, a idade do paciente também influencia. Claro, você trata todos os pacientes da mesma maneira, mas a resposta biológica é diferente de um jovem e de um paciente adulto. Né? Questão do osso, no jovem o osso é mais molinho, então os dentes se movimentam com mais facilidade. No adulto é um pouco diferente. Porém, em média, de 2 anos a 2 anos e meio, um tratamento ortodôntico. Você acredita que dá para a gente falar num percentual aí de custo menor com essa questão da tecnologia que trouxe aí nos últimos anos? Nos últimos 10 anos, você acha que barateou em quanto esse tratamento? Fantástico, mudou, 50% mudou. Você acha que não é exagero? Ou é até mais. Há um tempo atrás só tinha aparelho importado. E a técnica diferente, você tinha que fazer banda. Banda, não sei se você usou, é um anel que vai em volta do dente, é um material diferente, mais demorado de ser aplicado. Hoje você não precisa mais fazer isso. Na maioria dos casos você simplesmente cola através de um adesivo próprio para o esmalte do dente. Isso ganhou tempo, ganhou facilidade em termos de tratamento. E custo, né? E custo, tudo isso vai voltando a custo, né? Então vai ficando cada vez mais acessível, melhor para o paciente em termos de conforto, melhor em termos de resultado e melhor em termos de tempo. Então, eu acho que nós estamos na fase de ouro da ortodontia, se eu posso dizer assim. E eu acho que até, inclusive, para o profissional também, né? Porque Sim. o profissional, ele fica muito mais seguro quando ele sabe que ele vai ter o resultado esperado, que ele realmente está tendo um feedback positivo do paciente dele. Sim. Eu acho que tudo isso é importante, essa relação também, né? Eu adoro a ortodontia. Uma das questões são essas, porque você trabalha com alegria, né? Então o paciente vem com os dentes tortos, às vezes autoestima baixa, problemas até no trabalho, e você vem, você começa a fazer a correção, começa a melhorar, e o paciente vai ficando mais alegre, vai ficando mais feliz. Então é uma troca muito interessante na questão do benefício e da alegria que o paciente tem em tratar. Eu queria até te perguntar sobre isso, doutor, em relação a essa questão mesmo do impacto que isso tem para a vida da pessoa. A gente está falando da correção, é inevitável pensar na parte estética, e a estética é fundamental, a gente sabe que a gente é impactado por essa questão da autoestima, né? Eu acho que as mulheres sabem disso melhor do que ninguém, mas não só as mulheres, o direito de sorrir, né, de poder se expressar, de falar. Então, assim, isso é fundamental. Mas, para a questão da saúde em si, tem algum impacto quando você tem essa mordida diferente, quando você precisa dessa correção? Por que é importante realmente fazer a correção? A maioria dos pacientes hoje procura pela estética. Então, eles vêm ao consultório, eu gostaria de melhorar esse dente meu aqui. Toda vez que eu olho, eu fico chateada porque esse dente está fora do lugar. Mas aí, quando você vai analisar, sempre tem questões funcionais envolvidas. Então, a mordida torta, problemas na TM, na articulação, abre e fecha, começa a ter estalos, dores de cabeça, dificuldade na fala, dificuldade na higienização. Porque quando o dente está muito torto, é difícil passar o fio dental, é difícil fazer uma escovação. E aí começam a surgir outros problemas associados aos dentes. Então, existe um benefício completo. Então, assim, eu gosto quando o paciente vem atrás de uma coisa e descobre outra muito maior, e aí ele fica mais incentivado a tratar. Então, claro, existem muitos benefícios funcionais que é até preventivo. Eu sempre gosto de brincar e falar assim, olha, hoje você está fazendo algo que vai ser preventivo na sua vida.
Porque antigamente, 60 anos, a pessoa era velha, usava dentadura, toda aquela coisa. Hoje não, 60 anos está comendo carne, está jogando bola. Então, tudo isso vai ter um fruto maior lá na frente. Então, é muito interessante essa questão da autoestima e também associada à parte funcional dos benefícios que a ortodontia traz. Caminhando para o fim, e aí é inevitável a gente falar, né? A gente está vivendo mais e melhor, então a gente precisa querer chegar bem melhor ali na frente. Era isso que eu ia te perguntar. Então, sempre dá tempo para fazer o tratamento? Dá, a ortodontia é para todas as idades, desde que tenha uma saúde bucal, que na verdade a ortodontia é o último passo. Se você tiver cárie, você vai ter que tratar de cárie. Se você tiver problema gengival, porque às vezes a pessoa pensa, minha gengiva está sangrando. Isso não é normal. Então já é um indício de alguma coisa que não está legal. Então tudo isso tem que ser resolvido para depois a ortodontia finalizar com essa parte estética, essa parte funcional. Então a ortodontia é para todas as idades. Meu paciente mais velho tinha 73 anos, uma senhorinha, colocou o aparelho junto com o neto, porque ela queria ficar com um sorriso mais bonito. E foi uma alegria tratar dela, porque ela ficou super feliz. Então, assim, a ortodontia é para todas as idades. E a alegria de ver o resultado, assim, quando você traz um impacto na vida da pessoa, deve ser maravilhoso também, né? Não tem preço. É a maior alegria que tem. Você vê a alegria das pessoas, o sorriso. Posso contar uma historinha rápida? Claro! Eu falei que ia contar a história. Sábado agora eu fui numa lanchonete e estava lá esperando para entrar. Aí passou uma família e de repente voltou. Voltou e uma menina falou, doutor Ayrton, tudo bem? Você lembra de mim? Lembro, lembrei nada, né? Mas enfim, o senhor tratou de mim quando eu era criança, tal. E eu vim aqui só para te agradecer, porque o meu sorriso ficou muito legal, fiquei super feliz, isso aqui é meu marido e tal. Então essas coisas ficam para sempre, né? Então, assim, é uma satisfação sem igual. Imagino. Imagino porque a pessoa se vê todos os dias no espelho. Então não tem como, né? Exato. Ela vai lembrar, ela vai lembrar de como era, né? De como era e como ficou, e de como ela tá, né? E é o nosso cartão de visita, o nosso rosto, é como a gente chega em qualquer lugar. Então, ter o dente, poder falar, né? Eu acho que essas histórias realmente devem ser bem... E faz parte da nossa vida, né? Imagino. Que nos traz muita alegria. Agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Lembrando que a gente ainda vai seguir com a nossa série de entrevistas, falando com especialistas sobre a importância da saúde bucal. O tema de hoje foi ortodontia. A gente conversou aqui com o dentista, ortodontista, ele, Dr. Ayrton Alvarenga, que falou com a gente sobre esse tema, explicou um pouquinho mais sobre a questão dos aparelhos ortodônticos. A gente sabe que não vai esgotar, porque o assunto é bem extenso, mas a ideia é que você busque mais informação sobre isso. Eu fico por aqui, até a próxima!